Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e obviamente com a presença ilustre do Raul Cabral. Um aplauso aí, vou pedir para a editora colocar um aplausinho aí no vídeo. Mas para quem não sabe, até o Raul faz parte do time aqui, né? Ele faz as análises lá no Telegram também, tá no Córdoba Club e vocês devem ter esse contato maior com ele lá na plataforma do Telegram e do Córdoba Club para quem assina o Córdoba Club, beleza? Então, Raul, se apresenta aí para a galera para a gente entender um pouquinho mais. Você já não aparece muito por vias de vídeo, né? Mas de vez em quando manda um áudiozinho lá e tal, e a galera acaba não vendo muito sua cara. E quem é você? Fala aí um pouco. É isso aí, pra quem não me conhece, meu nome é Raul Cabral, diretamente lá de Santa Maria de Itibá. Quando eu não tô em batalhas de rap aqui em Brasília, eu tô lá no Telegram de segunda a sexta, tô nas lives todo domingo falando com vocês. E agora tô sofrendo um pouco com esse ar seco aqui de Brasília, mas com tudo pra dar certo, é claro. E galera, como combinado, se você não me acompanhou, lá nos stories eu abri uma caixinha para vocês mandarem perguntas lá. E aí a gente vai estar respondendo algumas caixinhas aqui para vocês hoje, algumas perguntas que são pertinentes, obviamente, que foram pensadas, né? A pergunta não foi aquela, tipo, o que você acha de OIBR, né? Esse tipo de pergunta a gente desqualificou, obviamente. Não vale a pena nem perder tempo respondendo esse tipo de pergunta. E a primeira pergunta, então, foi o que fazer com o risco de delisting do Alibaba? Explicar para vocês um pouquinho aqui que talvez não entendam inglês, deslisting é o OPA, né? Quando a empresa vai sair da bolsa de valores, ela não vai estar mais listada, tá certo? E no caso não só da Alibaba, mas várias empresas chinesas, né? Por decisão do próprio Estados Unidos, da SEC, deles lá, que é a nossa CVM aí, né? Eles decidiram que estão nesse processo de tirar todas as empresas chinesas da bolsa americana, né? Estão trazendo aí mais uma faísca, né, um foguinho ali para essa briga entre Estados Unidos e China, né, as empresas listadas lá, que começou na verdade um tempo atrás, quando o próprio Estados Unidos, né, a SEC decidiu aí fazer com que as empresas chinesas se adequassem à sua contabilidade americana e não à chinesa, né, que tenham várias mudanças, inclusive para brasileiro também é um tanto quanto diferente. Tem alguns conflitos ali de conceitos e etc. E a mesma coisa vale para a China. E aí temos agora então essa possibilidade de todas as empresas chinesas não estarem, né, na bolsa americana mais. O risco, basicamente, é você ser pago a um valor muito menor, né, de saída, pelo que realmente vale, né, o valor intrínseco da empresa. E, obviamente, a gente provavelmente vai ver uma queda muito brusca nas ações também, até o fatídico de que as empresas vão estar, de fato, todas, né, exclusas da Bolsa Americana. Né? Mas acho que além de só olhar o risco da empresa em si, eu acho que tem um risco até maior do que isso, né? Que é um risco que a gente pode chamar até de global, de certa forma, né? Porque a gente está falando de uma liquidez muito grande também, né? Se são várias empresas chinesas com referência e com demanda mundial, né? A gente está falando de várias pessoas que buscam comprar essas ações, são empresas gigantes, como a gente teve a Didi, a gente teve a Tencent, tem a própria Alibaba, né? Tem várias empresas grandes aí que, querendo ou não, boa parte da estrutura de uma bolsa de valores são essas gigantes do mercado que estão lá e vão ser listadas, né? Mas como é que você vê esse risco? Como é que você analisa essa parte mais técnica? Porque, querendo ou não, a gente pode debruçar aqui horas e horas falando sobre isso, né? Mas quais são os pontos chaves que você vê nessa questão de saída das empresas chinesas especificamente, né, da bolsa americana e também falando uma briga, de certa forma, geopolítica, né? Com certeza, a gente não pode tirar o lado geopolítico dessa questão, porque nós temos, já tivemos e teremos no futuro guerras fiscais por parte dos Estados Unidos, começando pelos Estados Unidos, começando pela China. Então, todas essas ações podem influenciar sim na listagem dessas empresas. Então, eles podem muito bem alegar inconsistências contábeis, que realmente acontecem, é claro, por falta de transparência do governo, das empresas chinesas, mas isso é só o estopim de uma coisa muito maior, que é tentar frear algumas empresas que estão vindo de forma muito agressiva para os Estados Unidos. Nós tivemos problemas de privacidade em torno dessas empresas, como houve com o TikTok lá atrás, né, com a ByteDance tendo problemas com o Trump. Então, tudo isso faz parte de uma série geopolítica que você muito bem citou. A gente pode ficar horas aqui debatendo. Então, para quem já assistiu o documentário The China Hustle, vai ver que a listagem das empresas chinesas
nos Estados Unidos é uma coisa muito nebulosa, uma coisa muito nebulosa. Então você não sabe ao certo quem são os arbitradores desse processo, você não sabe de onde vêm os recibos, se os recibos sequer equivalem a esse número de ações que eles representam. Então nós temos um problema com essas empresas, né, com as ADRs dessas empresas nos Estados Unidos. E somando todos esses fatores que você citou, que eu citei aqui, eu sempre gosto de pensar que o risco em China ele é sempre maior do que a gente acha que ele é. Porque nós estamos falando de um país muito fechado, de uma ditadura, e numa ditadura o governo faz o que quiser. Se o governo faz o que quiser, a incerteza é máxima. E se a incerteza é máxima, para que a gente vai investir? Todo investimento beira a especulação nesse tipo de economia, diria eu. E o que é exatamente o que aconteceu com as empresas de educação da China, né? Eu não vou recordar o nome de ambas aqui, mas que o governo, mais do que magicamente, decidiu que agora é hora de fazer uma mudança drástica na educação chinesa, né? De que agora nenhuma empresa pode mais lucrar com a educação. Então, desabando aí várias dessas empresas que já tinham uma liquidez absurda, né? Porque um mercado muito bom o chinês é uma cambada enorme de gente que você tem uma educação para essas pessoas e cobram, né? Então o lucro das empresas era bem interessante. Mas aí, mais que de repente, parece quase que orquestrado, né? Para derrubar um pouco, às vezes, tem muito hedge fund americano, muita grana americana lá dentro, e parece às vezes até um pouco orquestrado, que não parece, na minha opinião, é orquestrado, né? Pelo governo chinês, que está utilizando o próprio veneno do capitalismo contra o capitalismo, de certa forma, e ele vem fazendo isso de uma forma bem boa e concisa, na verdade, né? Uhum. Ele vem conseguindo penetrar dentro do mercado americano. Hoje a China representa, dentro do mercado americano, canadense, chinês, até o brasileiro, por que não? Muito grande, mesmo sendo um país de esquerda e tendo ideias, vieses bem peculiares, vamos dizer assim, e eles estão penetrados economicamente de forma majoritária dentro dos países mais capitalistas do mundo do que os próprios países capitalistas, como os Estados Unidos. Né? Eles estão o que é muito engraçado, na verdade. Né? É, muito engraçado. E quando você para pensar na situação do pequeno investidor aí, ele fica de mãos atadas. Porque numa situação de fechamento de capital dessas empresas, as baleias, né, os grandes investidores institucionais, eles vão sair muito antes dos pequenos investidores. Então, é muito provável que essas empresas caiam 50%, 60%, 70% antes de você ter a chance de sair, já que você está investindo num veículo indireto e que demora muito mais a refletir os preços desses ativos. Então, galera, a pergunta número 2 é a seguinte: quais REITs são mais seguros? Então, já que a gente está falando de REITs, vamos perguntar então a opinião do Raulzão aqui, entender se ele gosta ou não de REITs, né? Que o REITs, para quem não sabe, é basicamente um primo mais velho dos fundos imobiliários que a gente tem aqui no Brasil, né? A grande diferença em majoritário, eu acho que seria basicamente que os fundos imobiliários são fundos e os REITs são empresas de fato, né? Mas o que você acha? Você gosta de REITs? É um ativo que você gosta? É um mecanismo que te agrada ou você prefere mais o equity das empresas? Eu gosto muito dos REITs porque eu vejo eles como um casamento que deu muito certo entre a renda passiva e o crescimento. Nos Estados Unidos, nós temos um crescimento muito mais barato, é mais barato para as empresas se endividarem. E como os REITs são empresas, eles podem tomar dívida no mercado, se alavancarem, construir mais prédios, obter mais fluxo de caixa e distribuir esse fluxo de caixa entre os acionistas. Então, eu utilizo eles na minha estratégia e recomendo que vocês estudem eles da mesma forma. E lembrando que os REITs, assim como os fundos imobiliários, também são obrigados a distribuir parte do seu lucro, né, que eles têm. Se eu não me engano, são 80% que eles são obrigados e os fundos imobiliários são 95% dentro do semestre, tá? Só que pouca gente sabe disso, porque eles distribuem quase que mensalmente, a maioria, como uma forma, é quase como um consenso do mercado distribuir mensalmente, porque tem esse viés de renda passivo, mas eles não são obrigados a distribuir mensalmente, tá? É apenas aí quase que um hábito, né, dos fundos imobiliários de fazerem isso, tá? Mas não tem obrigatoriedade nenhuma, apenas dentro daquele semestre. Então, se eles quiserem fazer aí um pagamento único, também não tem problema nenhum. Agora vamos falar aqui um pouquinho da lista, então, né? A gente vai falar brevemente sobre top 5 aqui, que a gente deu uma montadinha rápida aqui. E o primeiro foi o Public Storage, que para quem não sabe, na América do Norte é muito comum, né, você ter um local para você deixar suas tralhas ali dentro, mas não necessariamente tralhas muitas das vezes, né, mas
as pessoas às vezes estão fazendo mudanças ou tem muita coisa dentro de casa, um sofá, um caiaque, enfim, a galera deixa tudo quanto é coisa lá e tem diversos tamanhos também. Então, às vezes tem uma parte do aluguel que é mais volátil, de pessoas que alugam por 1, 2 meses, e tem outros que são ali mais recorrentes, né? Que são pessoas que alugam até itens de casa, alugam para deixar itens de casa, né? Como sofá, um caiaque que você usa durante o verão e não tem espaço para deixar dentro de casa. Uhum. Então tem essa parte mais fixa, né, das pessoas que alugam, mas também tem essa parte mais recorrente, né? Eu acho muito interessante, margens boas, é um mercado bem bacana. Você gosta do Public Storage? Como é que você vê esse REIT, né, que é muito famoso, né? Ele é muito famoso e ele incide num setor que eu gosto muito, que é o setor de storage. Nos Estados Unidos ele é muito forte. Lá as pessoas elas consomem mais, elas têm mais coisas em casa, aquelas itens que nós chamamos de memorabilia, né? Que são as mobílias, aquelas peças que possuem valor sentimental para as pessoas e que, é claro, com as pessoas mudando para apartamentos cada vez menores, ficam sem espaço para guardar e optam por um storage nesse formato em que ela paga uma mensalidade e deixa as suas coisinhas guardadas lá. Eu gosto sempre de dar o exemplo daquela série reality show, é o Quem Dá Mais aqui no Brasil, né? E ele explica muito bem como é que funciona. As pessoas pagam e quando elas deixam de pagar, o REIT pode ir lá e leiloar tudo que está dentro daquela unidade de armazenamento e como forma de pegar de volta, né, toda a inadimplência que ele absorveu. Então o REIT ele consegue se equilibrar muito bem no seu fluxo de caixa com essas duas operações. Uma para quem paga na hora certa e uma para punir quem não paga. E o REIT número 2 vai ser o AMT, que mais conhecido também como American Tower, né? Que está aí no mundo todo, várias torres, né? Várias antenas e com essa tecnologia 5G aí, junto com as empresas de telecomunicações, né? American Tower aí provavelmente vai crescer muito, já está crescendo muito, né? Para quem falava que a gigante do mercado de REITs não iria crescer mais, porque já é uma gigante, estavam todos absolutamente errados, né? Ela não para de crescer, continua entregando resultados incríveis aí. E tem torres aqui no Brasil, na América do Norte, Dubai, China, o raio que o parta aí, tem antena da MT, pode ter certeza que eles têm alguma operação lá. Mas como é que você vê a American Tower? Você gosta dos números também? Eu particularmente adoro demais. Para mim, assim, eu chutaria que seria o melhor REIT, com maior histórico também, com mais consistência, né? É um case bem interessante, né? E essa que é o bacana, né? São cases que não tem no Brasil, né? Exatamente. Diferente do Public Storage, o American Tower ele tem uma presença muito mais mundial. No mundo todo você precisa de torres e ele tem uma vantagem em relação ao Public Storage que é de poder expandir para o resto do mundo, né? Não depende tanto da cultura quanto o Public Storage depende dessa cultura de acúmulo dos Estados Unidos. Então o American Tower ele consegue crescer nas cidades grandes, pois quanto mais prédios tem numa cidade, mais torres ela precisa para que o sinal chegue a todos de forma igual e consegue crescer nas zonas rurais que ainda não possuem sinal. Então ele consegue espalhar torres independente da demografia do lugar, em grandes centros urbanos e em pequenos centros urbanos, em zonas rurais. Então essa é uma vantagem competitiva que eu não vejo em nenhum outro REIT com a segurança que o American Tower traz, sendo um dos maiores, se não o maior em market cap, não é mesmo? E o REIT número 3 vai ser aí o PLD, né, o Prologis, que é um REIT industrial, né, local galpões logísticos industriais. A gente está muito acostumado a isso no Brasil. Temos vários fundos imobiliários que são bem parecidos com essa ideia, com essa pegada, né? Temos aí GGRC, HGLG, né? A lista é longa, extensiva. Acho que talvez seja o maior setor dentro dos fundos imobiliários, seja o próprio logístico e papéis, né? Mas o Prologis também consegue entregar os resultados. Um tempo atrás, ali no início dos anos 2000, né, naquela época ali, há uns 10, 15 anos atrás aí, eles não estavam entregando resultados tão satisfatórios, mas conseguiram virar a chavezinha ali e começar, né, ter uma recorrência maior, consistência, entregar resultados interessantes. Hoje sendo aí um dos melhores, né, que a gente tem na bolsa, né? Com certeza. Eu gostaria de destacar como característica principal dele a verticalização. Ele consegue integrar de forma vertical vários elos do processo de incorporação. Então, ele tem um time de engenheiros que vai até os clientes, pergunta como eles precisam de um galpão logístico, constrói esses imóveis no modelo Build to Suit, né, que é construído para moldar as necessidades do cliente. Então ele consegue entregar tudo que o cliente precisa, consegue construir esse próprio imóvel
e, é claro, consegue ganhar em cima do aluguel que ele rentabiliza com esse cliente. Tirando isso, ele ainda otimiza os imóveis que já estão em funcionamento, instalando energia solar, trocando as lâmpadas por lâmpadas LED, fazendo um reflorestamento, digamos, nas áreas ao entorno para diminuir a temperatura média do local. E isso gera até mais produtividade para as empresas, isso atrai mais clientes, pois as empresas querem seus funcionários produzindo mais, não é mesmo? Com certeza. E eu acho que também são dois cenários, né? Tem um cenário de build to suit, que é justamente esse na qual você cria um galpão baseado nas necessidades daquele cliente específico, né? Então, não é todo galpão que você consegue fazer o que você quiser, bem entender, né? Então, por exemplo, se você tem, sei lá, um frigorífico, né? Um galpão qualquer, né? Reto, você não vai conseguir colocar um frigorífico, você tem que adaptar, né? Uhum. E às vezes, né? Tem empresas que têm diferentes business que você tem que adaptar mesmo, bem fortemente, e até por questões logísticas, de eficiência de trabalho também, a galera quer, né? Algo bem específico. Tem vários REITs que tem essa pegada. Tem alguns até são mais híbridos, né? Tipo, ó, a gente tem aqui o Build to Suit, a gente tem os nossos galpões aqui, né? Fica aqui a sua escolha. Você pode ficar à vontade, né? Mas é muito bacana, são diferentes contratos, né? Diferentes riscos também. Cada um tem tem sua característica, né, de contrato. E no Brasil a gente tem a mesma coisa, né? Os fundos imobiliários também fazem algo bem parecido, né? Mas vamos então para o REIT número 4. Será o CCI, que é o Crown Castle, beleza? Que também é algo muito parecido, que é o concorrente aí, direto justamente da MT, né? Então ele foca aí mais em infraestruturas menores, né? Fibras e tudo mais, mas é um cenário bem bacana, né? Que o próprio CCI também tem receitas de mais internacionalmente falando, né? Tem várias antenas mais fora dos Estados Unidos também, como dentro do próprio Estados Unidos, tá? Então, receita bem diversificada também, né? Exposta aí a diversas economias, tá? Tanto a brasileira, americana, canadense, europeia de forma geral, asiática, etc. E é muito bacana essa diversificação de receitas também, né? Porque você acaba não dependendo muito de uma economia só, né? Exatamente, ele consegue criar algumas ilhas de influência das suas torres, então cada torre repete o sinal uma da outra e isso diminui o custo marginal e tudo mais. Mas uma coisa que eu queria destacar dele é a gestão de clientela, porque ele consegue em uma torre colocar várias antenas, então ganhar aluguel de vários clientes ao mesmo tempo. Isso é muito eficiente, isso é muito interessante, e com torres maiores e melhores, ele consegue fazer isso de uma forma maximizada, né? Otimizar mais ainda a sua operação e, é claro, gerar mais valor para o acionista. E o último REIT, então, vai ser o Simons Group Property, ou SPG, né? É uma empresa aí que atua no aluguel de retail, né, ou varejo. Então ele aluga aí para empresas, né, como a Gap, Target, que mais? Hudson's Bay também ele aluga e várias outras empresas aí também que eu nem lembro o nome, mas tem uma porrada aí que eles alugam também. Que é um setor bem interessante, né? Então eles pegam ali um comércio inteiro e alugam para todas essas empresas, tendo essa recorrência maior, né? Eu lembro acho que é o NNN, né, que aluga muito aí para 7-Eleven, é um pouco mais de aqueles pontos de conveniência e tudo mais, então são um pouco conflitantes com o outro, né? Eles são concorrentes, como a MT e o CCI, então tem essa mesma pegada. É um REIT muito interessante do varejo, lembrando que está diretamente ligado à economia, né? O boom da economia, o varejo está aquecido, está forte, porque senão várias lojas vão fechar e a gente já sabe que o aluguel vai ser difícil de repor, né, por conta da economia. Mas como é que você vê o setor? Né, o setor de varejo dos Estados Unidos dificilmente ocorre uma baixa muito forte como na brasileira, mas ainda assim tem um risco do varejo. Né? Exatamente, e não dá para negar que tem essa correlação com os resultados do varejo do norte-americano, mas como você falou, né, diferentemente do National Retail, o SPG ele foca num setor mais de roupas, de moda, então ele vai estar muito presente nos shopping centers norte-americanos, né, que são abertos, que tem uma estrutura um pouco diferente dos shoppings aqui do Brasil, e nos outlets, né? Então, nos outlets você tem um padrão, um lifestyle norte-americano em que as pessoas vão para lá porque sabem que as melhores marcas de roupa, que as melhores grifes vão estar lá. Então, assim, eles conseguem criar uma cesta de produtos, né? Porque a partir do momento em que eles criam um outlet, eles já pressupõem que essas grandes marcas vão estar presentes lá. Nike, Adidas, Gucci, todas essas outras, Coach, todas que formam essa cesta que representa um produto muito mais valioso, né?
que atrai o cliente para lá, e atraindo o cliente, a vacância fica muito mais resguardada, fica muito mais sólida, mesmo com essa variação que o varejo pode ter. Agora, lembrando também que pelo tipo de business, como você mesmo comentou, né, que são empresas mais de moda, roupas, maquiagem, esse tipo de coisa, tem um risco muito grande da própria Amazon, do Mercado Livre, de tomar parte desse market share dessas empresas, afetando diretamente, né, o negócio do Rich, que se a gente estiver fechando lojas e fazendo uma mudança mais de e-commerce, eles vão ser afetados de certa forma e talvez tenha que mudar a estratégia para algo mais conflitante com o NNN, né, que é o National Retail, que seria algo mais focado em alimentos e outros tipos de varejo, né, para suplementar essa falta de renda desses tipos de empresas, né, que são mais focados em moda, etc e tal. Apesar de que roupa todo mundo quer ir lá provar, é muito mais interessante, mas maquiagem, esse tipo de coisa, né, shampoo, sei lá, essas coisas, imagino que a galera já comparte muito online, né, pela própria Amazon, Mercado Livre, etc, que, querendo ou não, é um risco muito grande para eles, ainda mais com a concorrência da própria Mercado Livre também, né, que estão querendo fazer essa entrega em um dia, né, então creio que olhando para a parte do risco do negócio deles e tem que se mudar, né, tem que mudar, tem que fazer esse shift aí na pegada deles, mas aí a gestão boa, né, sempre se adapta e sempre faz as mudanças necessárias dentro do mercado. Então, dentre os 5 REITs mais seguros, esse seria o mais pimentinha da carteira, assim, né? Por ter esse risco maior, mas é claro, confiando na gestão, entregando um resultado possivelmente maior também frente aos outros, né? E o próprio CCI também, o CCI ele trabalha com algo mais, com Wi-Fi urbanos também, trabalha com estruturas um pouco menor do que o próprio MT, então o risco é um pouquinho maior também do que você trabalhar com mercados que já são enormes, já são gigantes, né? Então você trabalhar com esse tipo de infraestrutura menor em locais menores também, por vezes, né, traz um pouco de risco, né? Um pouco de risco para o business, né? Margens um pouco mais espremidas, etc. Então, talvez esses dois aí seriam, desses 5 que a gente falou, seriam os mais pimentinhos aí, seriam que tem um pouquinho mais de risco dentro desse mundo de REITs. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Esse aqui é Raul para vocês. Provavelmente esse vídeo só vai acontecer de novo daqui a um ano, quando eu estiver aqui novamente, ou ele for para lá, a gente não sabe, né? Mas provavelmente seriam então vídeos dessa forma com o Raul, apenas por vídeo agora. E ele está indo para a Vitória hoje já, nesse presente momento que vocês estão vendo esse vídeo aí. Muito obrigado pela presença, tamo junto. Solta o like, galera, se vocês não curtiram ainda. Deixa o like aqui no vídeo, compartilha, né? Tem um periquito aí pra assistir, cachorro, né? Compra uns caramelos aí, bota pra ver o vídeo. Manda no grupo do Zap do tio do terreno, que fala que investimento imobiliário não dá resultado. Então é isso aí, galera. Muito obrigado, tamo junto. É nóis, valeu, até a próxima.